Graça e paz a todos. Amém, queridos? Vamos aproveitar e ler a palavra do Senhor nesse momento. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 29 e o versículo de número 37. É o texto que nós vamos ler nesta manhã para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que logo após a ministração, teremos a ministração da ceia do Senhor. Já deixe preparado aí o pão, o vinho, o suco de uva integral, para você participar conosco. Os irmãos que estão aqui no templo são poucos, não é? Mas com certeza nós somos muitos no Senhor quando nós nos unirmos em oração, amém? Êxodo capítulo 29 e o versículo de número 37 diz assim: 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Êxodo capítulo 29 e o versículo 37. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento? Feche os teus olhos, mesmo na sua casa ou aqui no templo. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a tua hora, este é o teu momento. Fala ao coração dos teus filhos, aplique em nossos corações a tua palavra e que verdadeiramente esta palavra encontre guarita, encontre corações férteis, encontre, meu Deus, um espaço em nossa mente, em nosso coração, em nosso tempo para produzir aquilo pela qual ele foi semeado, esta semente foi semeada. Te louvamos, te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem sentar, por favor. Meus amados irmãos, esse texto do Antigo Testamento, e eu tenho uma certa admiração por textos do Antigo Testamento que tem relação com o Novo Testamento. É muito bom você conseguir visualizar que, como nós falamos agora há pouco, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus encarnada. E por ele ser a palavra, um livro que tem mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos, consegue ser tão atual como a Bíblia. O pastor dizia assim que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, ou seja, a Bíblia ela tem uma relevância muito grande para o cristão, porque ela é a constituição do reino de Deus. E ela em si, ela tem que haver um casamento entre os textos. Os textos não tem discussão entre os textos, não tem debate entre os textos. Nós temos isso entre os cristãos que não conseguem entender, e aí tem várias interpretações, tem várias teologias. Nós que confundimos, mas a Bíblia não se confunde. Os textos têm as suas relações e não são contraditórios. Por isso que o Antigo Testamento não é desconsiderado. Por isso que o Antigo Testamento não é rasgado e nós olhamos o Novo Testamento. O Antigo e o Novo, eles se complementam. O Novo é o cumprimento do Antigo. E a Bíblia diz que são sombras, né? Daquilo, o Antigo é o sombra daquilo que é verdadeiro, que é real, que é a coisa espiritual. É o ato espiritual. Então no Antigo Testamento, quando Deus falava para Moisés consagrar o altar, e havia consagração 7 dias, ou seja, todo dia, por ser 7 dias, não era ausente nenhum dos dias, ou seja, todo dia esse altar era consagrado, todo dia esse altar era limpo, todo dia esse altar era cuidado. Havia um cuidado diário por esse altar, havia um cuidado diário na manutenção deste altar. E claro, o simbolismo desse altar no Novo Testamento é o homem regenerado através da palavra de Deus. Todos vocês que entenderam a palavra, compreenderam a palavra, aceitaram a condição de pecadores e tiveram o ato do arrependimento, ou seja, retornar dos pecados que nós praticávamos, nós tivemos o homem regenerado, o homem espiritual regenerado. A nossa conexão com Deus foi restaurada. E agora, você que se arrepende do seu pecado, pede perdão e tem atos de mudança, você se aproxima de Deus. Quanto mais distante dos pecados, mais próximos de Deus nós estaremos. Quanto mais próximo do pecado, mais distante de Deus nós estaremos. Uma questão intrínseca em relação ao fato de que, se eu não me afastar do pecado, eu automaticamente estarei me afastando de Deus. Se eu me afastar do pecado, eu estarei me aproximando de Deus. Amém, queridos? Então eu tenho que consagrar a minha vida, eu tenho que esse altar do Antigo Testamento, no Novo Testamento, somos nós. Tudo aquilo que tinha uma representatividade física, palpável, agora estamos levando ao mundo espiritual, que é muito mais palpável para Deus do que o mundo físico. O mundo físico é palpável para nós, mas para Deus o mundo real é o espiritual, porque Deus é
espírito, amém ou não? Então no Antigo Testamento, nós tínhamos a simbologia do homem como aquele altar, que precisava ser diariamente consagrado, diariamente santificado, para que aquele altar fosse santo. Como Deus falou diversas vezes, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Então a santidade, o se separar do pecado, o altar consagrado, a vida do homem e da mulher, tem que ser diária essa consagração. Não pode ser, pastor, no domingo eu estou perto de Deus e na segunda eu estou perto do diabo. Não pode, meu querido. Você tem que se aproximar de Deus todos os dias. E existe uma onda que tenta nos afastar de Deus todos os dias. Pastor, que onda é essa? É o diabo, irmãos. Tem irmãos que têm uma mania de pôr a culpa tudo no diabo. A Bíblia diz que o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo porque o mal está em mim, na nossa carne. Isso, Paulo falou sobre isso. Ou seja, o maior inimigo da minha santidade diante de Deus é a minha carne. São as minhas vontades, são os meus desejos. É o nosso velho homem que de vez em quando quer dar uma ressurgida, sabe? Quer voltar do túmulo, quer voltar da cruz, quer sair da cruz. Então todos os dias somos atacados por situações que querem provocar em nós o retorno ao Egito. É o que acontecia lá no povo na terra prometida, indo para a terra prometida. Faltava pão, o povo se lembrava do Egito. Faltava água, o povo se lembrava do Egito. O sol estava quente, queriam voltar para o Egito. Tinha problemas de travessia de água, queriam voltar para o Egito. Todas as vezes que eles enfrentavam um problema, eles queriam retornar ao Egito. E aquilo que é representativo no Antigo Testamento vale para o Novo. Quantos cristãos não são assim, está passando pela pandemia, só porque não está indo mais para o templo, não está frequentando mais uma reunião física, essa pessoa começa a perder a ligação com Deus. Essa pessoa começa a pisar na bola, literalmente. Começa a se esfriar, já não ora mais, mas não lê mais a Bíblia, já não tem mais aquela concentração espiritual que tinha antes. Por quê? Porque era um crente frequentador de igreja. Não era uma pessoa que tinha conexão com Deus, mas com o templo da igreja. E neste momento, irmãos, Deus está separando o joio do trigo. Deus está fazendo a diferença daqueles que são daqueles que não são. Porque é no deserto que a gente vê quem murmura e quem glorifica o Senhor. Amém ou não? Você pode glorificar o Senhor agora? Dê glória a Deus, irmãos, onde você está aí. Dê glória a Deus, escreva aí no seu comentário. Então, nós cremos, irmãos, que temos que nos oferecer ao Senhor para que Ele venha restaurar a nossa vida diariamente. Glórias a Deus. Não é só no domingo, criatura, não é só na segunda, mas todos os dias precisamos ter um altar restaurado, precisamos estar conectado com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis 18:30. Eu estou subindo a Bíblia para a gente chegar para o Novo Testamento, viu, Carlos? Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, naquele confronto ali com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E ele disse: e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Você pode perceber que Elias teve um trabalho antes de clamar pelo fogo, que houvesse da parte dele, não foi Deus. Amados, não foi Deus que desceu do céu e restaurou o altar, mas foi o homem que restaurou o altar, foi Elias que restaurou o altar. Deus não mandou ele restaurar, ele sabia que precisava restaurar o altar, para que Deus descesse fogo. Sabe, na cabeça do profeta, ele sabia que a parte que cabia a ele, ele devia fazer. Poxa, se Deus mandou fogo do céu, ele não podia dizer: Senhor, aqui está o teu altar, essas pedras estão desmoronadas, está tudo fora do lugar, conserta e manda fogo. Poxa, se Deus mandou fogo do céu, podia consertar o altar também. Mas a Bíblia diz que aquilo que cabe a nós, aquilo que cabe a você, encher as talhas d'água, consertar o altar, Deus não vai consertar. A santificação e a consagração são atos humanos. Nós temos que nos separar do pecado, irmão. E o pecado está na internet, o pecado está no olhar, o pecado está no telefonema, no WhatsApp, naquela conversa boba, muitas vezes em situações que o diabo aproveita, cria uma armadilha para nós mentirmos, para nós falarmos mal de alguém, para nós maldizermos a vida de alguém, para nós invejarmos, porque a nossa carne está aqui. Todo dia ela precisa ser constantemente vigiada, porque Satanás fará de tudo, meu irmão, para destruir o teu altar.
Porque ele sabe que se o altar estiver em ruína, não tem fogo. Amém ou não? Vamos repetir? Se o altar está em ruína, não tem fogo. Diga: se o altar está em ruína, não tem fogo. Ou seja, não tem resposta de Deus. Não tem presença do Espírito Santo, porque o fogo é símbolo do Espírito Santo, é o símbolo do espiritual, é o símbolo da glória de Deus. Ou seja, se eu não consertar a minha vida, a glória de Deus não se manifesta. Se eu não tiver ligação com o espiritual, ou não tiver me distanciando do pecado, eu vou me esfriar, e o fogo vai apagar. É necessário manter esse altar em chamas. Amados, neste momento eu vejo, eu creio, que tem muitas pessoas que estão assistindo essa live, ou vão assistir, que estão com os altares com fogo já apagado, não tem mais vida, não tem mais o espiritual. Vem a depressão, vem a infidelidade, vem a tristeza, vem todo sentimento humano, que te faz não dormir direito, ter uma vida promíscua, uma vida longe da presença do Senhor, uma vida sem ligação espiritual, mas só ligação física. E aí, queridos, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Então eu tenho, como pastor, como irmão, como filho de Deus, principalmente como servo de Deus, a obrigação de, como os sacerdotes lá no Antigo Testamento faziam, eu sou o sacerdote sobre a minha vida, você é o sacerdote sobre a tua vida. Ou seja, você tem a obrigação, diante da palavra de Deus, de consertar o seu altar todos os dias. Não é consertar o altar dos outros, tem gente que gosta de consertar os altares dos outros, mas você tem que consertar o seu altar. Você tem que se preocupar com a sua vida. Você tem que começar a olhar para a sua vida e dizer: o que hoje, neste momento, eu posso fazer para melhorar, para me aperfeiçoar, para me distanciar do pecado, para que a glória de Deus não se apague na minha vida. Oh, aleluias, que palavra maravilhosa Deus nos deu. Quantos cristãos estão agora, hein, pastor, com a vida apagada? Você liga para ele, é só uma lata vazia, só faz barulho. Não tem mais a presença do Espírito Santo. Não consegue mais sentir, porque, pastor, desde março nós estamos nessa situação de quarentena. Eu não consigo ir mais na igreja, eu não consigo mais ter aquela conexão com Deus. Irmãos, aqui na igreja nós temos um sistema de Wi-Fi, que esse sistema está transmitindo essa live para vocês. Se eu me distanciar daqui com o meu celular, com o meu aparelho, eu não vou conseguir pegar o sinal deste Wi-Fi. Ou seja, eu dependo dele aqui na igreja para transmitir para você. Só que é o seguinte, o meu celular ele é equipado com a transmissão também 4G através do chip. Na hora que eu saio daqui, ele demora um pouquinho, mas ele já vai entrar a conexão de dados e vai fazer a transmissão. Ou seja, eu não perco a conexão. Mas tem irmãos que ou não têm condições financeiras, ou estão com problema para adquirir dados, ou estão com a conta atrasada, que quando sai do lugar do Wi-Fi, perde a conexão. Por quê? Porque não tem a transmissão através do 4G. Não tem através dos dados móveis, amém ou não? Então assim, muitas pessoas também têm um relacionamento com Deus. Ele está na igreja, ele consegue sentir a presença de Deus. Os irmãos estão cantando. Sabe naquela época que você via os louvores na igreja, que você levantava as mãos, aí olhava para o lado, via o irmão chorando, olhava para o outro, via o irmão levantando a mão, você se empolgava e levantava a mão também, você cantava, você sentia o calor humano, o calor, sabe, dos equipamentos, dos instrumentos musicais tocando. Aí você sentia toda aquela emoção e começava a chorar e começava a dizer: poxa, como Deus está neste lugar. Mas aí você ia para casa, e aí você precisa continuar com essa conexão com Deus. E aí muitos irmãos se distanciavam do Wi-Fi chamado templo, e aí perdia a conexão com Deus. Não deixa o fogo se apagar. Você não depende de um templo para ter comunhão com Deus. Você não depende de um conjunto musical, de uma banda completa tocando para lhe entusiasmar para louvar. Você não precisa de um grande pregador com uma boa oratória para você ouvir uma boa palavra. Você só precisa abrir o seu coração, distanciar-se do pecado e consertar o seu altar. Conserte o seu altar, mantenha o fogo aceso no altar, porque isso foi uma ordenança do Senhor. Não é tempo de nós perdermos com coisas deste mundo, com discussões banais, com debates sobre política, debates sobre coisas deste mundo, de quem é culpa dessa situação do que está acontecendo. É tempo de nós mantermos o fogo aceso. Amém ou não?
É tempo de mantermos o fogo aceso, não é hora de perdermos tempo, porque na hora, irmãos, que os sacerdotes olhavam para outra coisa, eles esqueciam das suas obrigações. Irmãos, quando nós focamos algo, aquilo que nós focamos vai crescer. Se nós começarmos a focar só os problemas aqui deste mundo, nós vamos esquecer da coisa mais importante que o cristão deve se lembrar todos os dias, todos nós, independente do cargo de liderança, independente do nosso histórico, nós temos que lembrar de manter a chama acesa. Nós temos que fazer a nossa parte, não depende de alguém. Ah, pastor, mas lá em casa o meu pai sempre de vez em quando faz um churrasco, ele é um bom churrasqueiro, ele sabe acender o fogo. Irmãos, na vida espiritual não é assim, eu não vou acender o teu fogo, eu não vou manter o teu fogo aceso. Cada um tem que ser responsável para manter a brasa queimando, o fogo queimando, manter a presença do Espírito Santo dentro de vocês. Nenhum pastor, nenhuma autoridade espiritual tem condições espirituais de transmitir espiritualidade, de transmitir espírito, porque a Bíblia diz que Deus habita no coração do homem. Quando este homem regenerado entrega-se ao Senhor, o altar em chamas é a presença do Espírito Santo dentro de vocês. Amém. Mas eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento também tem uma simbologia muito interessante. Os 3 tipos de fogos diários. Você sabia disso? Tinham 3 fogos diários que precisavam ser constantemente monitorados pelos sacerdotes. Diga assim: o sacerdote da minha vida sou eu. A Bíblia diz: eu vos constituí reino e sacerdote. O pastor não tem que cuidar da vida de vocês na parte espiritual, ele deve cuidar, trazendo a palavra, a orientação, carregar aqueles que estão mais doentes, curar as feridas, mas a conexão entre você e Deus, o pastor não pode fazer, porque Jesus é que faz isso. É a palavra que faz isso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então quem te leva a Jesus não é o pastor, é Jesus. Quem te leva ao Pai não é o pastor, é Jesus. Então são 3 fogos diários. Anota aí que você precisa tomar conta. Pastor, como assim? Alguém vai vigiar por mim? Não, é você que tem que vigiar esses 3 fogos. Primeiro, está em Levítico capítulo 6, versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Este altar, essa primeira parte descrita aqui em Levítico 6, 13, falava do altar da consagração, o altar onde era jogada as carnes do sacrifício, onde era queimada as carnes para o sacrifício. Então, esse altar simboliza o nosso corpo, que nós temos que oferecer a Deus em sacrifício todos os dias, fazendo jejum, fazendo oração, buscar a Deus através da oração. Sabe, irmãos, muitas vezes nosso corpo ele se torna inimigo do nosso espírito, a nossa carne, a nossa vontade. Por isso que a carne tem que ser queimada no fogo. Se você mantém a sua parte com Deus, o altar está consertado e o altar está em chamas, a carne está sendo queimada. Vocês estão entendendo ou não? Então, se o altar está consertado e o fogo, que é a presença do Espírito Santo, está em nós, a carne, ela sempre será queimada. Pastor, como assim? Ela será queimada para ser tirada toda a impureza, as gorduras sendo queimadas, tudo sendo queimado para poder ser um sacrifício perfeito ao Senhor. Quando eu estou aqui nesta manhã de domingo, irmãos, pregando a palavra e você está aí, nós estamos sacrificando nosso corpo. O nosso corpo queria talvez estar numa cama, hein, pastor? Descansando da boa lida diária, da nossa semana de trabalho, mas estamos sacrificando a nossa carne, estamos sacrificando o nosso tempo, colocando-nos como sacrifício de carne diante do Senhor, pegando nosso eu e colocando no fogo para ser queimado, para ser purificado, para ser triturado, para ser transformado em cinzas dos nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você está prestando culto a Deus, você está sacrificando a sua carne. Quando você está cantando, você está sacrificando a sua carne. Quando você está adorando, você está sacrificando a sua carne, porque ela não gosta disso. Quando você bota ela de joelho para orar, ela não gosta, então você está sacrificando. É aquele momento que você está colocando a carne sobre o altar em chamas. Amados, você já pegou e queimou a carne em algum lugar? Já queimou seu dedo em algum lugar, sua mão? Dói, não dói?
a carne, quando ela está sendo queimada, dói também, porque ela não gosta de ser, contrariada. Ela gosta de se prostituir, ela gosta de mentir. Pisou no meu pé, pastor, eu sou crente, mas não sou besta, eu dou-lhe na cara. Isso aí é carne. Ah, pastor, eu não levo desaforo para casa. Isso é carne. Ah, pastor, falar uma de mim, eu corto relações. A Bíblia diz que eu tenho que amar, mas não precisa andar do lado. Isso é carne. Ah, pastor, ele não está me ligando, eu também não vou ligar para ele não. Isso é carne. Tudo isso é carne. E precisa ser o quê? Queimada no altar em chamas. Aleluias. O altar é a sua vida. O fogo é o Espírito Santo. E a carne precisa estar sendo queimada. Mas esse altar a gente já sabia que ele precisa estar em chamas. Mas qual é o outro lugar que tinha fogo? A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 27, versículo 20. Ordenarás aos filhos de Israel, que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpadas ou fogo aceso continuamente. Além do fogo lá da parte de fora, que ficava no átrio, que era o lugar onde era queimada as carnes do sacrifício, também tinha fogo no lugar chamado Santo. Era um lugar intermediário entre o átrio e o Santíssimo. Tinha um candelabro, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui na nossa mesa da ceia. O candelabro, claro que era maior, era alto, ele ficava em pé no chão. E dentro daquelas hastes eram vazados, ou seja, era aberto. E era colocado azeite ali dentro. E depois colocado fogo. Aquele fogo, galera, era um fogo santo, consagrado. E aquela lâmpada tinha que manter-se acesa constantemente. E ela ficava estrategicamente numa posição virada ou de frente a uma mesa onde tinha pães, chamados pães da preposição. E a Bíblia diz que ficava de uma forma de estratégica essa lâmpada de frente para os pães, para que a luz da lâmpada iluminasse os pães. Sabe o que é isso, irmãos? A luz, mais uma vez o fogo representa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ilumina a palavra, que é o pão, que é a Bíblia Sagrada, para que você entenda quantas pessoas aí do mundo lêem a Bíblia, teólogos, estudiosos da Bíblia, até ateus leem para poder contradizê-la, mas não conseguem entender o que muitas vezes aquele irmãozinho simples, aquela irmãzinha que muitas vezes nem sabe ler direito. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler pela Bíblia, aprenderam a ler a Bíblia para poder aprender a ler. E nesse impulso dado pelo Espírito Santo, ele nos revela. A gente olha um texto hoje, e quando chega amanhã a gente lê esse mesmo texto, esse texto tem uma outra revelação, porque a lâmpada ilumina, o Espírito ilumina. Mas para que ilumina a iluminação daqueles pães? Para que eu e você possamos perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pastor, se o Espírito Santo não revelar para a gente qual é a vontade de Deus, se não revelar para nós o que é a vontade de Deus, irmãos, nós vamos ficar perdidos, vamos começar a interpretar a Bíblia da nossa maneira, vamos começar a interpretar a Bíblia naquilo que eu acho que é certo e naquilo que eu acho que é errado. E aí eu vou começar a tipificar coisas como pecado que não é pecado. Como a gente vê muitas religiões fazendo isso, muitas igrejas fazendo isso. Ah, pastor, assistir televisão é pecado, ir para a praia é pecado, jogar bola é pecado, fazer isso é pecado. Sabe por quê? Não tem a revelação do Espírito Santo e vai pela carne. Então o Espírito Santo revela a palavra para quê? Para a gente ter conhecimento? Sim, mas para quê? Para nós praticarmos, porque a luz é símbolo de testemunho. Quando nós praticarmos a palavra, nós servimos de luz para este mundo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando eu leio a Bíblia, Deus manda na Bíblia, não minta, e eu não minto, e isso serve de testemunho público. As pessoas vão olhar para você, irmão Carlos, para mim, para o pastor Vamilton, os irmãos que estão aqui, e a glória de Deus vai brilhar através de nós. Não é a nossa glória que vai brilhar, não é o nosso eu que vai brilhar, mas é a glória de Cristo. Lembra que o Espírito Santo revela a palavra para nós praticarmos. Este era o segundo fogo que ficava no lugar santo. E aí vem o terceiro e último fogo, lá pertinho, colado ao véu que dividia entre o Santo e o Santíssimo, havia um altar chamado altar de incenso. E eram colocadas ervas, está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 8, que diz lá: quando ao crepúsculo da tarde
acender as lâmpadas, queimará, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Amados, havia um altar também com fogo dentro, entre o Santíssimo e o Santo, que era o altar do incenso, que jogava a fumaça era colocada de uma forma para entrar dentro do Santíssimo. O perfume daquelas ervas queimadas no fogo era jogada dentro do Santíssimo, mas o altar ficava no lugar santo. Mas do lugar santo a fumaça estrategicamente entrava apenas no Santíssimo. Aí você diz, mas pastor, o que é isso? Olha, a gente está falando sempre do Antigo Testamento e eu uso um texto do Novo, vocês estão notando isso? O que a Bíblia diz? Eu falei de Êxodo 38, que é sobre o altar do incenso. Mas lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz que esse incenso o que é? Olha o que a Bíblia diz. E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes, e os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluias, glórias a Deus. Olha que coisa tremenda Deus está nos revelando esta manhã. O altar de incenso é a tua oração, que sai do âmbito natural, porque lembra que o altar do incenso ficava onde? No lugar santo. E há uma representatividade maravilhosa, irmãos. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. O tabernáculo era dividido em átrio, santo e santo dos santos. O que a Bíblia está resumindo para nós? Que temos que ter o fogo para queimar a carne, queimar os nossos desejos, o sacrifício do corpo. Nós temos na alma, que é o pensamento, que é o segundo estágio, que é o lugar santo, que tem que ser santificado através da revelação da palavra. A Bíblia renovando nossos pensamentos pelo entendimento da palavra de Deus. E aí, a gente começa a oração aonde? As pessoas podem achar, pastor, eu estou orando em espírito. Não, irmão, nós começamos a orar através da alma. É através da mente que a gente usa a boca, e começa a usar o português, dizer, Senhor meu Deus, muito obrigado por esse momento. Mas você já notou que quando você começa a queimar esta oração, mesmo indo no racional, daqui a pouco você começa a entrar no âmbito espiritual. Ou seja, o natural, que é a carne queimada, libera o santo, que libera o espírito. Ou seja, quando eu começo a orar, irmãos, a Bíblia diz que eu começo a exalar o incenso, que é a minha oração diante do Senhor. E essa oração vai para onde? Vai para o santo? Não. Vai para o átrio? Não. Vai para o santíssimo, o lugar da glória de Deus. Deus está falando com você, irmãos. Mantenha o fogo aceso, seja para queimar os pecados, seja para ler a Bíblia e seja para orar. Mantenha a presença de Deus, porque nada, seja no corpo, na alma, no espírito, funcionará sem o Espírito Santo. Quem é a mola motriz, a mola que impulsiona o Evangelho é o Espírito Santo. Sem a presença do fogo, tanto na carne, como na alma, como no espírito, a nossa vida espiritual vai se resumir apenas frequentadores de igreja. Por isso, irmãos, para nós terminarmos, mantenha a chama acesa, mantenha o fogo, queimando os pecados e sacrificando os seus desejos na carne. Mantenha o fogo através da revelação das Escrituras, que o Espírito Santo vai revelar a palavra para você praticar e dar o bom testemunho, que é a lâmpada. Mas também, irmãos, não pare de orar, porque a oração, ela vai começar a queimar como incenso diante do Senhor, deixando agradável o cheiro da sua oração. E quanto mais você entra naquela oração espiritual, mais se entrega, mais está queimando incenso diante do Senhor, e mais Deus está se agradando da tua vida. Amém? Mas a lição desta manhã conserte o altar e mantenha o fogo aceso, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração neste momento. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos pela tua graça infinita, pela tua misericórdia que duram para sempre. Obrigado por esse estudo nesta manhã, sobre os 3 fogos, sobre o altar. Meu Deus, nos ajuda a mantermos este altar consertado, que é a nossa vida. Esse altar não em ruínas, como estava ali no Monte Carmelo, mas faz com que os Elias se levantem e consertem os altares. E comece a consertar e colocar as pedras no lugar. Ter atitudes corretas que agradam ao Senhor. E que possamos ser luz em meio às trevas, que possamos nos posicionar diante de tanto pecado neste mundo. Pai, não é a frequência num templo que vai me conectar contigo,
Embora que a ida para a igreja é importante no templo, porque eu congrego com os meus irmãos, eu compartilho da minha fé através dos meus testemunhos públicos, eu sou ajustado e ajusto, eu sou abençoado e abençoo. Meu Deus, a importância de congregar existe, mas que esta não seja o fator predominante para irmos ao céu, porque sabemos que nesse momento de pandemia que estamos sendo impedidos, a tua palavra continua sendo pregada, o teu Espírito continua agindo, a tua presença continua a mesma, porque eu creio, irmãos, que agora mesmo, Senhor, o Senhor está tocando o coração de cada um, mostrando para eles que se eles não cuidarem do altar, o fogo vai se apagar. Se nós vivemos a vida de pecado, desarrumado, desajustados, meu Deus, o fogo vai apagar. Sabe por quê? Porque o fogo é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo vê uma atitude contrária à palavra e não haver arrependimento, ele sai, ele sai do corpo, ele sai da vida, ele deixa o homem sozinho, como aconteceu com Sansão, que queria viver uma vida promíscua, vivida, meu Deus, segundo sua ótica do que ele via, do que ele enxergava, e a Bíblia diz que o Senhor abandonou. Davi também pecou, mas Davi disse: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. Então nós sabemos que teu Espírito pode ser retirado da vida de um homem, de uma mulher que não obedece a tua palavra. Nos ajuda a honrar o Senhor, mesmo que a nossa carne se queime, fique com raiva, fique chateada, fique triste, mas nós sabemos que o sacrifício do corpo levanta a tua presença dentro de nós, acende o fogo dentro do povo do teu filho, do corpo do teu filho, da tua filha que está me enxergando, está ouvindo essa palavra agora. Pai, te glorificamos nesta manhã, porque a tua palavra não volta vazia. Pai, esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.